Salve, salve, galera ligada no 2 Esportes. Eu sou o Diogo Souza, do blog Direto do Octógono, e agora dando sequência aí à nossa série Terra Fria, Sangue Quente, vamos para o segundo episódio. O primeiro episódio foi com o Vanderlei Silva, e hoje com o mestrão Rudimar Fedrigo. Mas antes de falar com o mestre, hoje também temos a presença ilustre aqui da Paola Zanon, nossa repórter aqui do Direto do Octógono também. Tudo bem aí, Paola? Tudo bem aqui, Diogo. Boa, maravilha. Mestre Rudimar Fedrigo, valeu por aceitar nosso convite. Como é que tá? Tudo certo, mestre? Boa tarde, Diogo. Sabe que eu admiro muito o teu trabalho, então é sempre um prazer quando tu me convida para bater um papo. Também, boa tarde, Paola. É um prazer estar falando com vocês. Boa, valeu, mestrão. Vou passar a bola já para começar aí o nosso papo aí com a Paola. Pode fazer a primeira pergunta aí, Paola. Mas eu queria saber como que você entrou nesse mundo, né, das artes marciais e como que surgiu a ideia de criar chutebox. Olha, eu iniciei na arte marcial porque eu estava me recuperando de um acidente e queria fazer só para fazer uma fisioterapia, né? E no fim acabei virando professor da luta que eu iniciei fazendo, que é o Muay Thai, e foi por uma coisa do destino mesmo, né? Não era uma coisa que eu estava planejando, aconteceu, e depois de eu já estar praticamente já pronto, já formado, que eu decidi criar a minha academia, que é a Chutebox, que é uma academia que hoje ela é reconhecida no mundo inteiro como uma das principais academias do mundo. Então, acho que esse é o grande legado que eu vou deixar nessa terra, é ter criado essa academia, e ela virou uma academia mundial, uma academia curitibana que virou uma referência mundial. Boa, mestre. Pô, a Chutebox é um celeiro, né, de grandes campeões ali, Vanderlei, Shogun, Chris Borg, o Anderson. Cara, qual que foi o segredo, né, para você conseguir isso e colocar Curitiba no topo ali, né, das artes marciais? Aí? Olha, eu tive uma sorte também de ter uma boa equipe, né, um bom material humano para trabalhar, e também de nós termos uma filosofia de vencedor, de entrar para vencer, não para participar, mas para vencer. Então, todos que entravam e entram até hoje para fazer uma luta, a gente vai colocando essa filosofia, a filosofia de ser vencedor, de entrar para vencer na luta. E eles assimilaram bem isso e colocavam em prática lá na hora lá. Então, ia realmente para vencer a luta e não para participar. E o que diferencia o estilo de luta da Chutebox para que se tornasse uma equipe tão destacada? Você acha que essa mentalidade de lutar para vencer e não só participar? Isso, é exatamente isso. O que fez a diferença é que os atletas iam sempre em busca da vitória. A vitória que é o que realmente interessa. E esse esporte, o MMA, o esporte de rendimento, né, nas artes marciais, ele exige muito resultado. Você depende muito do resultado. Então, era quase que uma necessidade, uma obrigação os atletas irem e vencerem as lutas. E até hoje é assim, né? É um esporte que você tem que estar vencendo. Se você perde, você acaba regredindo alguns passos. Então, para você se manter em evidência, para disputar um título, para ter um valor maior sempre na tua premiação, nas bolsas, você tem que se manter vitorioso. Boa, mestrão, e daquela época, assim, tiveram bastante rivalidades, assim, né? Tinha a BTT na época do Pride, principalmente, ali, rivalidade com os japoneses lá mesmo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa rivalidade ali entre equipes, né? Como que era naquela época ali.
Olha, isso fez também com que houvesse uma motivação maior, né, para os atletas, né, quando eles iam lutar, existia essa motivação de ter essa rivalidade, uma rivalidade saudável e que ajudou muito também o esporte a crescer, né? O MMA se tornou um esporte bem atrativo, justamente porque havia também essa rivalidade, né? Para saber quem era a melhor equipe, quem era a melhor academia, o melhor atleta. Né? É um esporte de muita pressão também. Depende do resultado, como eu falei, e quando você tem uma motivação de uma rivalidade esportiva, isso te traz mais vontade de ganhar. E era que os atletas tinham, né? Essa vontade de vencer, essa vontade de ganhar. E aí tiveram grandes embates lá que ficaram históricos, memoráveis, com a BTT, com os próprios japoneses lá, com o Sakuraba, né, que vinha vencendo uma série de brasileiros, aí o Vanderlei foi e venceu. Então, tudo isso aí beneficiou de uma certa forma, né? A rivalidade fez com que a academia crescesse e o esporte também crescesse. E falando um pouco desse crescimento, o MMA hoje em dia, ele é muito popular no Brasil, tem várias academias que recebem vários tipos de pessoas. Você acompanhou toda essa evolução, né, e essa popularização. Como que você avalia isso hoje? Você acha que o Charles do Bronx, por exemplo, que treina na Shootbox em São Paulo, você acha que ele tem uma influência nessa popularização? Tem, sim, com certeza, né? E quando a história é uma história bacana, de superação, ela fica muito mais bonita, né? O Charles, ele quase que desenganado aí pelos médicos, né? Diziam que ele não podia ser um atleta de rendimento, e depois, pela sua condição mesmo social, né? Ele morava numa comunidade pobre, né? E hoje ele está super bem. Então, é uma história de superação, e isso acaba inspirando outros atletas, né? Um atleta pensa assim, puxa, eu também quero chegar onde ele chegou, eu vou me esforçar para isso, e isso dá motivação para o time. Ele é uma inspiração. Hoje o Charles de Oliveira é uma grande inspiração para os atletas da Academia Shootbox. Excelente, mestrão. E, pô, até esse projeto ele surgiu por Curitiba ser um celeiro, né, de lutadores, e talvez não, acredito que você foi o grande responsável por isso, né? Então, sobre o legado, assim, da Shootbox, como que você vê hoje em dia, assim, mestrão, a Shootbox influenciar tantas academias, né, e tantos lutadores, qual que é o legado que você acha que a Shootbox deixou, né? E até ainda hoje deixa, né, para as artes marciais, né? Com certeza, né? É uma academia que ela é sempre observada, né? As ações que a gente faz, as ações que a gente desenvolve, são sempre observadas, e quando é uma coisa boa, ela é até seguida nesse sentido. Então, é uma responsabilidade grande quando você tem tudo isso, né, pesando. Você tem que ser referência, você tem que continuar uma estrada da qual você é vitorioso, né? Então, a gente sempre espera que essa nova geração de atletas, né, possam se inspirar nas anteriores e façam com que a academia continue crescendo. Curitiba é uma cidade respeitada hoje no mundo inteiro pelos atletas que aqui estão, e eu me sinto muito feliz de fazer parte dessa história. Me sinto muito, muito, muito contente mesmo, né? O grão-mestre Rafael foi homenageado essa semana, né? Eu fico feliz com o sucesso dele também. É uma coisa que me deixa assim, puxa vida, deu certo. Saber que deu certo. Saber que hoje várias pessoas
eles mantêm suas famílias, eles têm suas academias, e até fizeram outras equipes aí, mas tiveram a base da Academia de Boxe, a filosofia que eu implantei, a metodologia que eu implantei, uns aperfeiçoaram, né? Isso é natural, faz parte do processo, mas a minha felicidade é enorme em saber que eu faço parte dessa história aí. E falando sobre essa sua liderança, você é conhecido por ser um grande líder, né? E quais valores e princípios que você sempre fez questão de ensinar para os seus alunos, tanto dentro quanto fora do octógono? Olha, os valores, Paula, que você falou, está comentando aí, ela é o mais importante na arte marcial, sabe? Passar valores, né? Quais são esses valores? Ser uma pessoa correta, saber respeitar a hierarquia, ter companheirismo, saber reconhecer também, acho isso importante. A união também faz parte desse processo. Respeitar a hierarquia, ou seja, você pode estar num local de trabalho, saber respeitar os seus superiores. Esses são valores que as artes marciais proporcionam. E, como eu falei, eu fico muito contente eu conheci uma geração de adolescentes que hoje se tornaram homens, pais de família, e eles executam esses valores. Eles põem em prática esses valores que eles aprenderam na academia. Então, me deixa feliz. Boa, mestrão. Até você falou de respeito, a hierarquia ali e tudo. Teve algum momento, assim, da tua carreira como treinador, como fundador ali da Chutebox, de algum momento difícil, assim, algum momento de embate, assim, com algum dos atletas? Você pensou alguma vez, assim, não, vou para outro negócio também, não está dando certo? Teve algum momento difícil, assim? Sim, com certeza, né? Teve momentos de reflexão, né? De saber, puxa, será que esse é o caminho? Será que essa é a estrada? Mas eu quero deixar aqui uma mensagem, né? Se você gosta daquilo que você faz, se você acredita naquilo, você tem que persistir, você tem que continuar, e que vai dar certo, sim, com certeza, vai dar certo. Eu acreditei muito mais do que, às vezes, os meus próprios atletas mesmo. Eu acreditava muito mais na pessoa do que ela mesma poderia acreditar nela mesma. Então, isso acabou fazendo que a gente chegou onde a gente chegou, umas academias mais fortes do mundo. Hoje, por exemplo, nós temos várias academias aqui em Curitiba, nós temos várias academias no estado do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, no Nordeste. Fora do Brasil, nós temos nos Estados Unidos, na Austrália, no Uruguai, na Espanha, na Itália. É uma coisa impressionante. Nem eu esperava que a Chutebox fosse chegar a ter milhares de alunos, né? Eu não tenho nem noção hoje de quantos alunos nós temos no total, que são milhares. Só que em Curitiba, quando a gente faz um encontro, passa de 2.000 alunos, somente aqui em Curitiba. Então, é uma história bonita e é uma história que eu tenho certeza que vai se perpetuar através de outros que estão vindo, se formando também, pegando a graduação de preta, montando suas academias, tendo seus atletas, continuando a competir também, porque a Academia Chutebox é uma academia de competição. Até hoje ela compete muito. Todo final de semana tem algum atleta da Chutebox competindo em algum lugar do mundo. Todo final de semana. E esse legado aí, se Deus quiser, vai ficar para a eternidade. E aí, falando, né, dessa nova geração de lutadores,
com a popularização, claro que surgiram outras academias, a Fighting Names vem se destacando bastante aí. Como que você enxerga isso e quais são os próximos passos da shootbox no cenário das lutas? Olha, realmente houve uma popularização grande, né? Tem várias equipes, e no Brasil, né, o brasileiro é muito respeitado, o brasileiro gosta da arte marcial, gosta da luta, principalmente aqui em Curitiba, né? O pessoal adora, tem muitas equipes boas, muitas, né? E quando um curitibano vai lutar, certamente ele será respeitado, né? Sabe que vem de uma cidade que gosta de arte marcial, e o que a gente projeta para o futuro é a continuação do crescimento da academia, dela chegar em lugares que ainda ela não chegou, né? Nós estamos abrindo agora também uma unidade no Canadá, então, onde ela não chegou, a gente pretende chegar, né? Expandir cada vez mais essa filosofia, essa técnica e a mentalidade de uma academia vencedora. Todas as academias de boxe, elas trabalham no mesmo modelo. Hoje eu recebo várias pessoas entrando em contato. Como que faz para ter uma academia de boxe? Eu gostaria tanto de entrar para o time, né? Todas as academias de boxe, elas são formadas por alguém que se formou dentro da academia. Não é uma academia que está à venda na internet. Adquira sua marca, não é dessa forma. A Box ela dura bastante por causa disso. Não é uma academia que você possa comprar. Você tem que conquistar. Você tem que ter o direito de poder formar atletas, ter o uso da concessão do nome. Então a gente mantém essa qualidade, né? Essa homogeneidade, vamos dizer assim, né? Entre todos. Mesma técnica, mesma filosofia, mesmo conhecimento. Boa, mestrão. A gente está chegando na reta final aí do Terra Fria, Sangue Quente, segundo episódio. Mestre, eu vou falar alguns nomes e eu queria que você, que fizeram parte, né, da Chutebox, eu queria que você falasse um pouco sobre eles, né, como você vê, como é a relação com eles atualmente e tudo mais. E começar já você citou o mestre Rafael Cordeiro, né, que dispensa comentários, né, recebeu homenagem aqui na Assembleia do Paraná essa semana. A gente está gravando aqui no final de março e recentemente era técnico do Mike Tyson, né? Eu queria que você falasse um pouco primeiro aí sobre o Rafael Cordeiro, então. Olha, é um homem espetacular, extraordinário, leal, fiel, correto. Tudo que ele conquistou foi com esforço próprio mesmo, e eu tenho ele como um discípulo, como um amigo e até mesmo como um filho mesmo, né? Porque eu tive uma relação muito próxima a ele, nós andávamos juntos sempre, e ele foi um cara que sempre honrou meu nome. Ele é um cara extraordinário, e ele merece tudo que ele está conquistando, e o que ele depender de mim, sempre eu vou estar ao lado dele. Boa. Segundo nome é José Pelé Landi, que é um dos caras das antigas também. Não sei se hoje em dia você tem contato com ele aí, mas era um dos primeiros ali também, né? Sem dúvida nenhuma, o Pelé, um guerreiro imortalizado dentro da nossa academia, um lutador também extraordinário, e muito raçudo, muito criativo nas suas lutas, e eu não tenho contato com ele faz muito tempo, mas desejo a ele todo o sucesso do mundo, e sou muito grato também à sua participação, né? Ele foi uma pessoa também que ajudou muito a construir a academia que nós temos. Então fica a minha gratidão a ele também, meu respeito. Perfeito. Terceiro nome foi o nosso primeiro convidado aí, que para mim, já dando meu palpite, é talvez o grande
grande cara que projetou assim o MMA, o Vale Tudo, assim, em Curitiba, que foi o Wanderlei Silva. Queria que você falasse um pouco sobre ele. Hoje em dia você também tem contato com ele? Como que é? Eu tenho contato com ele, considero ele o super campeão. O super campeão. Como foi bom ter trabalhado com o Wanderlei. Foi uma coisa assim extraordinária. Muito orgulho dele como lutador, como homem, como pessoa também, um cara correto. Ele merece todo o sucesso do mundo, todo o sucesso do mundo. Eu sou fã do Wanderlei Silva, né? E sempre que eu vejo, eu quero abraçar ele, sempre para sentir a energia, né? Daquelas mãos poderosas dele, mãos que consagraram a história da chutebox, né? Foi o homem que divulgou, que apresentou a chutebox ao mundo. Então ele também está eternizado, está com o nome em letras de ouro dentro da nossa academia. Boa, tem mais alguns nomes, não vou falar todos, porque senão a gente ficou o dia inteiro aqui, né? Mas Maurício Shogun, né, cara, que também, surgiu ali novinho ainda, foi campeão novo lá no Pride, né? Como que é a tua relação com ele? Shogun também um cara extraordinário, sempre que a gente pode se falar, é um prazer, é um privilégio, e ele também, eu nunca vou esquecer, né, num dia tão importante, numa noite que a chutebox esteve literalmente nas mãos dele, e ele decidiu, aquele lutador que ele puxou a responsabilidade para ele e botou a chutebox lá, foi o campeão daquele Grand Prix contra o Arona no final. Isso aí entrou para a história, e também desejo todo sucesso, vejo o sucesso do Shogun, me deixa muito feliz, né? É um grande homem e merece tudo de bom mesmo. Boa, mais um nome aí que também dispensa comentários, assim, todo mundo, talvez eleito um dos maiores de todos os tempos. Eu sei que teve problemas ali com ele, inclusive na justiça, mas o Anderson Silva, né? O que o mestre pode falar sobre ele e como que está a relação de vocês? Se já está superado os problemas lá? Eu não tenho contato com o Anderson há muitos anos. Como atleta, foi um excelente atleta, um excelente lutador, com muita criatividade, e também desejo sucesso a ele, e lamento, né, as bobagens e besteiras e a ingratidão com a escola. Então fica essa... Poderia ser uma coisa mais agradável se ele tivesse um reconhecimento, né, que eu acho bonito isso, né, quando você alcança um sucesso, mas você olha para trás e você lembra que as pessoas, quem te ajudaram a te projetar, né? Então, fica essa parte que, vamos dizer assim, que não seja tão legal. Mas desejo a ele sucesso, que viva bem. Boa, e para a gente fechar, para mim, a maior lutadora de todos os tempos, que também saiu da chutebox, Cris Cyborg, né? Pô, Cris Cyborg, uma mulher extraordinária, tenho contato com ela, querida demais, adoro ela, e sempre vou ser grato a ela, por ela levar o nosso nome em todos os cantos do mundo. Ela tem uma tatuagem no corpo dela, na panturrilha, então eu considero ela uma filha da chutebox, e tenho orgulho da carreira dela. Para mim, mas na minha opinião, ela é a maior lutadora de todos os tempos, a maior lutadora de todos os tempos. Ela é a única no mundo, inclusive supera os homens, em que ela conseguiu como se fosse o Grand Slam do MMA, conquistando títulos em várias agremiações. Então, adoro a Cris Cyborg, e se ela estiver me assistindo, um beijo enorme para você, campeã.
Gostaria de falar também do grão-mestre Nilson Castro, que é um cara extraordinário dentro da nossa equipe, que está comigo até hoje, um homem leal. E aí temos tantos atletas, temos o Evangelista Ciborgue, temos o Macaco, temos o Charles do Bronx, nossa, são tantos atletas, Murilo Ninja, eu passaria aqui mais um tempo só falando das grandes estrelas, né, que fizeram da Chutebox uma equipe consagrada no mundo das artes marciais. E, para finalizar, eu quero agradecer você, Diogo, você que também sempre apoiou, sempre deu espaço, você é o jornalista aqui do Curitiba que acreditou nesse esporte, né? Você foi o cara que levou para um jornal, você foi o cara que levou para um horário nobre na televisão aqui. Então, eu acho que a sua importância também é muito grande e ela tem e deve ser reconhecida. Então, eu reconheço isso. É um prazer ser teu amigo. Eu adoro ser teu amigo também. O que você precisar de mim, você pode contar comigo. E um beijo para a Paola. Parabéns. Você está também no meio agora do nosso esporte das artes marciais. Deus abençoe vocês. Tá bom? Tá bom? Valeu, mestrão. Pô, quase chorei aqui. Vai ter que cortar aqui. Vai ter que cortar os... Pô, brigadão, mestre. Um prazer aí falar contigo sempre. Agradeço. Valeu, Paula. Você tem mais alguma pergunta aí? Não, queria só agradecer também pelo tempo que ele teve pra gente. Obrigado. Pô, é isso aí. Valeu, Paula. Estaremos juntos aí nas próximas. Que eu sou administrador. Valeu, mestrão. Tamo junto. Tá bom? Pô, sempre trabalhando por Curitiba. Tamo junto. Valeu. Deus abençoe. Valeu, galera que se liga. Valeu, galera que se liga no 2 Esportes. Tamo junto. Curte aí, se inscreve no canal. E tamo junto sempre. Valeu.